Boa noite. Boa noite. Prazer enorme estar aqui novamente nessa Casa de Orações. Eu gostaria, primeiramente, de cumprimentar todos os trabalhadores dessa casa, bem como a todos os integrantes, aqueles que participam dos diferentes trabalhos que aqui estão realizados. E dizer que são 17 anos de trabalho incansável, que certamente redunda e redundará em benefícios para tanta gente. Que o mundo, que a humanidade mais precisa hoje é de amor, é de energia do bem, energia do amor. É isso que a maior carência dos seres humanos na face desse planeta Terra é essa. E casas como esta, elas representam pontos de luz neste planeta escurecido pelo mal emanado por tantas mentes que teriam a oportunidade de aproveitar bem essa encarnação, aprendendo e ensinando a amar. E o que nós observamos de maneira geral é a antítese do amor, é o ódio, é o mal. Mas isso se deve a quê? Se deve ao desconhecimento da realidade da vida. Ao desconhecimento da realidade da vida. Nós estamos reencarnados, mergulhados num corpo material, inseridos num corpo material, e consequentemente, em função do magnífico mecanismo de esquecimento do passado, é mais uma oportunidade de continuarmos o processo evolutivo espiritual, estarmos reencarnados aqui. É dificílimo estarmos reencarnados aqui, para todos os seres humanos, sem exceção. É muito difícil, não é pouco difícil, é muito difícil. Mas quando nós compreendemos a razão, tudo fica mais fácil. Então nós passamos a aceitar as vicissitudes da vida, e enfrentá-las com a cabeça erguida, quem sabe até com um sorriso estampado na face. Como nos ensinam, já nos mostraram os grandes mestres que sempre tivemos ao longo da história, a começar por Jesus e tantos outros. Se nós imaginarmos, se nós perguntássemos para Jesus se ele sofreu enquanto esteve reencarnado aqui, ele diria, não sofri. Se perguntasse para Chico Xavier, Chico, você sofreu se ele aparecesse, se estivesse aqui agora conosco aqui? Pode ser até que esteja, mas eu não estou vendo, como eu não tenho essa habilidade de ver. Mas perguntaríamos, Chico, você sofreu enquanto encarnado como Chico Xavier? Ele diria com aquela meiguice, não. E nós sabemos que ele passou por muitas dificuldades, Passar por dificuldades é uma coisa, ter a percepção do sofrimento é outra. Não importa. Nós podemos ter essa percepção, mas é importante que compreendamos e tentemos entender os motivos de tantas dificuldades que nós humanos enfrentamos. Por outro lado, tem um outro ponto fundamental, voltando à questão da mitigação do mal. Nós já temos uma capacidade de aprendizagem, um grau de inteligência altíssimo, suficiente para entendermos que amar é melhor que odiar, que o bem é melhor que o mal. Então o que acontece? Por que nós demoramos tanto para evoluir, nós humanos de maneira geral? Tudo que eu sempre abro um parênteses, tudo que eu disser aqui, eu estarei me referindo à humanidade do planeta Terra, não a grupos de indivíduos, nem a indivíduos, muito menos indivíduos. Porque cada um deve fazer o mergulho dentro de si e tentar se conhecer, que não é fácil. Continuando dentro desse parênteses, não é fácil nos conhecermos, é muito difícil, praticamente impossível, nós conhecermos as profundezas do inconsciente. Pronto, eu já falei uma palavrinha mágica.
né? E grande parte, essa encarnação nossa é a personalidade que nós temos nessa encarnação. Quantas já tivemos em tantas outras passadas? Então, a complexidade da evolução pode ser explicada em parte por essa característica, por essa realidade. Mas existe algo fundamental, importantíssimo, para que aceleremos nosso processo evolutivo. Qual seria? Seria o castigo? Será que nós deveríamos ser submetidos a sermos mais castigados? Ou castigados, porque em verdade nós não somos, pelo plano espiritual superior, não. Deveríamos? O castigo é o melhor caminho? É a melhor rota para a evolução espiritual? Ou sofrer mais? O sofrimento, ele redunda em evolução espiritual? Nós trazemos muitas crenças ainda inacreditáveis. E faz 70 mil anos que nós começamos a articular, a formular crenças com uma fração inacreditável, que é normal dentro do processo evolutivo espiritual. Então, dentro da história da humanidade, a revolução cognitiva aconteceu há 70 mil anos, quando nós começamos a pensar no transcendente, naquilo que transcende a matéria, né? No transcendental, melhor dizendo. O outro momento importante da história da humanidade foi a Revolução Agrícola, 12 mil anos atrás, aproximadamente, ao redor quando nós começamos a nos juntar de nômades, começamos a formar grupos. E esses grupos aumentando, deixamos de ser nômades. E aí começam os grandes problemas, a convivência humana cada vez mais intensa. Os grandes problemas, porque o grande desafio no processo evolutivo, são dois grandes desafios que nós temos: a convivência humana e a convivência com a matéria. Aí, pensem bem, residem nesses dois fatores os grandes problemas e, por outro lado, as grandes ferramentas pedagógicas. Aprendemos convivendo entre nós, apesar de todas as dificuldades. Aprendendo, buscando equilíbrio com a matéria. Equilíbrio esse que não existe, de maneira geral, na face desse planeta. Se nós imaginarmos toda a violência, vamos colocar 95% da violência no planeta, ou 90%, 95%, se deve à ilusão pela matéria. Porque se nós pensarmos em todos os crimes, grande parte dos crimes, furtos, roubos, corrupção, guerras, o que tem por trás? A matéria. Ninguém vai invadir o país do outro por hobby. Vão brincar de tiro ao alvo. Né? Não acontece por isso. Existe algo material por trás. A ilusão da matéria. Porque a humanidade não descobriu ainda que amar é melhor do que qualquer coisa. Não existe nada que supere o amor. E quando a gente mergulha de cabeça na matéria de uma forma antiética, desrespeitando o ser humano próximo, isso mostra uma doença mesmo, né? Um apego exacerbado à matéria. Essa é a razão de tudo. Tudo que eu coloco, eu gosto de colocar pontos para a gente refletir, continuar sempre refletindo. Porque o que acontece? Nós temos, como já disse isso, uma capacidade de acelerarmos o nosso processo de evolução. Mas agora, para amenizar, eu diria, como que eu posso saber, como que nós podemos saber aquilo que não nos foi ensinado? Aquilo que não nos é ensinado? Porque o processo educacional terreno, ele foca a instrução, conforme Kardec. O que é instrução? É tudo aquilo que nós aprendemos nas escolas clássicas, desde a pré-escola, ensino fundamental, até o doutorado, a pós-graduação na universidade, por exemplo. Isso é instrução para Kardec, que é diferente de educação. Educação é muito mais do que isso. É instrução, educação é instrução mais os preceitos morais.
Eu sempre digo, se alguém se perguntar, você está a fim de fazer um curso de matemática profunda? Deus me livre, mal sei fazer as 4 operações, alguém diria. Mas é muito mais fácil você aprender, nós aprendermos cálculos matemáticos complexos do que aprender a amar. Ou qualquer área da ciência. Porque quando a gente analisa a evolução da ciência, ela é fantástica. Que bom, maravilha. Olha a diferença de tudo aquilo que nós temos à disposição em todas as áreas do conhecimento hoje, e comparemos 50 anos atrás, 100 anos, 200, 500, 1000, 3000. É uma coisa impressionante, para o nosso bem. Que bom, maravilha, não tem problema nenhum, ótimo, maravilhoso. Agora, se nós fizermos uma comparação do nível moral do ser humano a 500, 600, 1000, 2000, 3000, 4000 anos atrás, qual foi o grau de melhora da humanidade como um todo? Naquele tempo, há milhares de anos atrás, desde que nós começamos a nos encontrar, começamos a brigar. Um atacar o outro, porque eu quero a sua propriedade, eu quero a sua terra, eu vou invadir a sua terra, e vamos nos unir para invadir a terra dele. E é isso. E guerra, e guerra, e guerra, e guerra, e mata, e mata, e mata e tal, e banha os campos de sangue do irmão, que é filho do mesmo pai, que é Deus, que é o próprio amor. É simples assim. Por que nós complicamos todos tanto? Deus é o próprio amor. Deus não ama. É mais do que isso. É o próprio amor. Jesus ama. Porque Jesus é um irmão nosso. Deus é o nosso Pai. E Jesus nos ensina a amar, só que nós somos maus estudantes. Estamos muito maus nesse sentido. É simples. Aí a gente vai olhar as bibliotecas na esfera religiosa, repletas, livros e mais livros e mais livros, escrituras sagradas daqui, escrituras sagradas de lá. E o que isso está ajudando a transformar a humanidade? Claro, o conteúdo ali é bacana, mas o que adianta? O que adianta eu pegar o Evangelho e ler todo dia o Evangelho e eu saio ali na rua já xingando o outro? Eu não perdoo alguém que tenha feito algo para mim, não importa se grave ou não. Porque mais grave do que nós fizemos com o Jesus não existe. Um espírito que reencarna sem necessidade kármica, digamos assim, entre aspas, para nos reforçar o ensino do amor. E o que nós fizemos? Prega na cruz. E um detalhe, que eu não sei se eu já falei aqui. Todo mundo vai, Pôncio Pilatos, não sei o quê. Pôncio Pilatos não queria pregar Jesus na cruz. Vocês sabiam disso? Não queria. Ele usou todos os subterfúgios possíveis sobre a ótica política, jurídica, etc. E não conseguiu, porque os assessores diziam, mas eles vão, a população vai invadir o palácio. Bom, se é assim, tá bom, então o que eu posso fazer? Mas ele está lá, livro Há 2000 anos. Há 2000 anos de Emmanuel, por Chico Xavier. É uma obra clássica do Espiritismo. Está a explicação disso que eu estou a falar lá, nesse livro. Bem detalhadinho, bem detalhadinho. Sugiro que leiam. Então, nós continuamos a pregar Jesus na cruz até hoje. Até hoje, porque quando um irmão nosso morre de fome, o que nós estamos fazendo? Pregando na cruz, usando, obviamente, de uma forma metafórica. Né? Quando a gente vê milhões de pessoas passando fome, o que nós estamos fazendo? São nossos irmãos, como Jesus é nosso irmão. Aí vem aquela história, mas eles estão passando porque tem que passar por isso. É muito cômodo dizer isso. Então não vamos mitigar a fome de ninguém porque tem que passar por isso para aprender o quê? Então nós interpretamos muitas coisas, mesmo dentro do Espiritismo, de forma inadequada.
aquela história, né? Existe, a gente fala e está certo. Nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso mesmo. Mas em que sentido? Não existe um acaso. Por quê? Porque o universo é regido por leis naturais. Ponto. Então eu sempre dou um exemplo fácil, prático. Se eu estou caminhando por aqui, saio ali no coisa, tropeço, caio e fraturo o braço. Tinha que acontecer. Não foi por acaso. Por que tinha que acontecer? O que eu aprenderia se eu caísse e fraturasse o braço? Aprenderia o quê? Porque se fosse assim, o mundo já seria um paraíso, uma maravilha, porque todo mundo passa por dificuldade, conforme eu já disse. Foi isso que Jesus nos ensinou. É isso que o Espiritismo nos ensina? Ensinou não, Jesus continua a ensinar. É isso que o Espiritismo nos ensina? Não é. Por que eu caí? Não foi por acaso mesmo, foi por causa da lei da gravidade. Foi por causa da lei da gravidade. E a lei da gravidade, mas a lei da gravidade não é uma lei de Deus. Não, é de quem? É dos físicos. Os físicos que criaram a lei da gravidade, os biólogos que criaram as leis da biologia, os químicos que criaram as leis da química, não, foi Deus. Deus. Os físicos, químicos, biólogos estudam as leis, estudam através da ciência, que também é uma ferramenta de Deus, divina. Está escrito numa obra, na Revista Espírita, que é uma obra de Allan Kardec. Ele criou a Revista Espírita em 1858 e foi editor-chefe dela até 1869, março, quando ele desencarnou. Tem lá um artigo que ele escreveu sobre essa questão. Quando um espírito deu uma comunicação numa reunião da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que Kardec presidia, coordenava essas reuniões mediúnicas, e ele deu uma resposta científica a uma pergunta de um médico colombiano na época, que escreveu para Kardec e pediu. Eu estava com dúvidas nessa esfera, não vou entrar porque senão a gente vai gastar tempo, não é perder tempo, né? Gastar tempo que é precioso. E ele explicou o que estava acontecendo sob a ótica. É o Arago. Quem leu a Gênese, lembra-se, acho que no capítulo 18 lá tem uma citação do Arago, é o próprio. Arago fora, enquanto encarnado na França, astrônomo, físico e matemático. E ele deu a resposta científica e depois disse o seguinte, falou, olha, nós aqui do plano espiritual sabemos a quantidade de dúvidas que todos vocês encarnados têm. Mas ele não disse com as palavras que eu vou dizer, mas é como se ele dissesse assim, mas não fique com os bracinhos cruzados, esperando que nós aqui do plano espiritual passemos as informações. Estudem. É o que a ciência faz. É o que a ciência faz. E chegou nesse grau de evolução que nós estamos hoje, sob a ótica material. Está lá, na Revista Espírita, que é uma obra preciosíssima, já disse. Se juntar todos os livros, você mede com, né, são vários centímetros de livros. Então, a gente precisa, é que eu digo, né, nós estamos aqui imaginando que isso aqui é uma colônia de férias. Isso aqui é um mar de rosas. Não é mesmo. Saiamos vamos emergir das profundezas do oceano das ilusões, conforme eu sempre digo, ilusão. Por que a gente acha isso? Porque a gente busca sempre a matéria. Mas é errado se buscar matéria? Absolutamente que não. Não, claro que não é errado. Qual o problema da matéria? Nenhum. O problema é como eu busco a matéria, como eu amealho a matéria, como eu conquisto os bens materiais. Essa é a questão. Mas é cada um consigo. Ninguém tem nada por isso, porque nós temos livre-arbítrio. Pegando os conceitos espíritas e jogando numa linha de raciocínio prático, que possa nos contribuir com a nossa evolução espiritual, contribuir para que saiamos da mesmice, porque a gente entra numa encarnação com um grau X de evolução, via de regra sai com o mesmo grau X, só não sai com X menos Y, porque a gente não retrocede, porque senão retrocederia. Isso aí é X menos Y, não, então é X e ponto. Que bom se a gente sair com X mais
Y. Se for X mais Y mais Z, melhor ainda. Mas não, é a ilusão da matéria. Agora, cada um busca a matéria do jeito que queira, sabendo que onde não existe amor, é tempo perdido. E aí tá, eu concluo a matéria. O que eu faço com ela? Né? Vou atender somente os meus desejos, as minhas ilusões materiais? Ou eu vou exercitar o amor ao próximo? Com um pouquinho que seja. Deveria ser bastante, né? Mas um pouquinho que seja daquilo que eu consegui em termos materiais. Essa é Por que existe fome no mundo? Nós já paramos para pensar o que representa 4 vezes a população do Brasil de irmãos nossos passando fome no mundo? Nós já paramos para pensar nisso? Allan Kardec escreve, eu não me lembro aonde agora, que é uma vergonha, é vergonhoso nós dizermos que existe um ser humano passando fome em cima desse planeta, reencarnado. É uma vergonha para todos nós seres humanos, porque é um irmão nosso. Vou repetir porque é essencial que nós repitamos isso. Não é possível. Quanto que se gasta com guerras? Imagine se a gente pegasse o dinheiro que se gasta com armamento e transformasse em comida, em alimento, em abrigo para milhões de pessoas que não têm um lar, que não têm um abrigo, que vivem nas favelas. A gente não para pensar, vamos lá passar uma semana numa favela para ver. Não é possível. Não é possível. Não é possível. E a gente fica lá, e reza, e reza, e reza, e reza, e reza, e pede para Deus aquilo que nós não deveríamos pedir para Deus, porque não cabe a Ele fazer, cabe a mim, a nós. Ah, Deus, tira o egoísmo do meu coração. Um emissário de Deus diria, meu irmãozinho querido, Deus, você é o amor. Esse egoísmo que você tem aí, essa vaidade, esse orgulho, esse ódio que você carrega, essas mágoas que você carrega aí, não foi Deus que colocou. Foi você. E só você pode tirar. Sabe por quê? Porque Deus criou uma lei chamada livre-arbítrio. E livre-arbítrio é livre-arbítrio. Não é mais ou menos livre-arbítrio. Não é 50% livre-arbítrio. Quando que nós vamos entender isso? Quando? Nós quem? Nós seres humanos do planeta Terra. A aceleração da evolução moral da humanidade somente ocorrerá se frações significativas da população da Terra despertarem a consciência para a realidade da vida, libertando-se da ilusão da matéria e assumindo o papel de espíritos em processo ainda muito lento de evolução, cuja essência é aprender e ensinar o significado do amor sob a ótica divina. É isso, não é só aprender, é ensinar também. Tudo aquilo que a gente aprende, a gente passa para o próximo. Isso é uma contribuição que cada um de nós pode dar para a evolução da humanidade, consequentemente a nossa própria evolução. É essa a realidade. Mas não é isso que a gente vê. Não é isso. Então isso é muito preocupante. Não existe nada mais preocupante do que isso. E o papel das religiões, de maneira geral, todas, deveria ser mais eficaz do que é. Porque também existe a gente sabe que desde que o Império Romano assumiu o cristianismo como a doutrina do Império, a política se juntou com a religião. Aí a coisa é difícil, fica difícil. E continua até hoje. Enquanto continuar assim, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aqui dentro, o objetivo de uma casa como essa, e de todos os templos religiosos, é outro. É ensinar a amar.
é ensinar a amar. Se nós estivermos fora desse rumo, temos que corrigir a rota. Porque senão, se a gente estiver usando a metáfora do navio, a gente vai se chocar com um iceberg, não muito brevemente. Essa é a realidade. Não existe outra. É impossível existir outra. Mas nós ficamos complicando aquilo que é simples. Aquilo que é simples. Eu vou dar um exemplo do que é simples em termos de ensinamento de Jesus, por exemplo. Ensinar o perdão. E que mais de 2000 anos se passaram. E aí? O que adiantou? Ele te pediu para o pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. O que eu tiro disso? Quem faz o mal não sabe o que faz. Então por que você não perdoa? Quem faz o mal não sabe o que faz. Vai guardar mágoa até quando? Criar conflito até quando? Nós somos criadores de conflito muito mais do que pacificadores. Ou melhor, desculpa, eu usei o verbo errado. Nós estamos, não somos. Nós estamos criadores de conflitos, porque nós somos o amor, ou não somos filhos de Deus? Somos filhos de Deus ou não somos filhos de Deus? Sim. Agora, como que eu posso ser filho de Deus se eu carrego ódio aqui dentro? É uma contradição. Eu vou dar um exemplo bem prático, que eu tenho na minha cabeça isso aí. Tem certas coisas simples, né? Título do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Não se pode servir a Deus e a Mamon. É o que mais a humanidade faz. Aí o Edson carrega o Evangelho embaixo do braço. Ai, que lindo. Aí dá para um pouquinho, deixa eu derrubar, deixa eu um pedacinho, depois a gente continua caminhando na rua. Ai, que lindo, que maravilha. Eu até me emociono. Só que eu sirvo a Deus e a Mamon. Então, não precisa nem entrar no texto do capítulo 16. Basta o título. Basta o título. Exercitar o que está escrito lá no título do capítulo 16. O que é Mamon? Mamon é uma palavra que vem do hebraico, a origem dela, e que significa matéria. Mas não matéria, conforme falei, normal. Todo mundo deve ter, pode ter, sem problema nenhum. Não. É a matéria, é o apego à matéria. Quando se fala em apego, nós estamos falando do quê? No mal. Já falei isso, o apego à matéria leva aos crimes, a toda a violência da face dessa terra. É isso. Não dá para ficar sob a ótica espiritual com um pé em cada canoa. Aí eu sirvo os dois, a Deus e a Mamon. Não dá. Então o ser humano é hipócrita. Nós estamos hipócritas. Estamos, não somos. Estamos, porque nós servimos a Deus e a Mamon. Basta isso. Se a pessoa disser assim, puxa, mas eu não consigo ler o Evangelho porque eu não tive a oportunidade de aprender a ler e escrever. Então, eu grave alguns conceitos bem curtinhos, como esse tipo. Nós vamos sonhar com esse capítulo 16, essa noite. Mas é importante isso que eu estou falando, porque é prático. É prático. Há milhares de anos nós estão enfiando coisas na nossa cabeça. E a gente não sai do lugar. Alguma coisa está errada. Chega um momento da nossa vida que a gente tem que desconfiar que tem alguma coisa errada. É aquele mecanicismo, aquela repetição de palavras. E reza, e ora, e isso e aquilo. Mas por que? A oração não é bom? É excelente. A oração de verdade já está comprovada até pela ciência, para quem não acredita. Ela ajuda a curar o próximo. Oração de verdade é irradiar amor para o próximo. Não é ficar repetindo palavras sem saber o que está falando, ou pensando em outra coisa. Um processo ritualístico. Essa é outra palavra que o Espiritismo não contém. Rituais.
Essa é uma palavra, mas nós temos a tendência de ritualizar. A tendência do ser humano, isso é natural, coisa mais normal. De dogmatizar, inclusive. Criar dogmas. Frase-chave dentro dessa linha de raciocínio. Somente a educação, mais do que a instrução, poderá transformar a humanidade. Allan Kardec. Essa é outra frase que a gente precisa gravar. Então hoje fica para lição de casa. Para mim também, viu? Não pensa que você fala, nossa, gostaria de ser tão perfeito como você. Eu só estou falando aqui, estou dando só um ator aqui. Todos nós estamos numa condição muito parecida. Nós estamos esperando ainda, sabe o que nós estamos esperando para transformar a humanidade? O milagre. Não existe milagre. A situação na Terra está difícil, mas Jesus está no comando. Sim, no comando. Só que o comandante, ele faz a parte dele. E os comandados aqui? De bracinho cruzado, esperando o mar de rosas? Se nós não fizermos a nossa parte, não vai acontecer nada. Se nós não pararmos de destruir o planeta, vai chegar um dia que não vai ter condição de ter vida biologicamente falando nesse planeta. E ponto final. Mas não, fica esperando. Vamos continuar destruindo. Jesus vai dar um jeito. Não dá. A lei não diz isso. Porque nós temos o livre-arbítrio. Então nós precisamos reagir e temos condição de reagir. Temos condição de reverter esse processo, sim. Todo o processo a gente tem condição de reverter. Mas a gente vive na ilusão. Ilusão. Não está escrito aí, ó, somente o castigo, mais do que a instrução, poderá transformar a humanidade. Está escrito? Somente o sofrimento poderá transformar a humanidade. Está escrito? E tem muita gente que não, Deus mandou a guerra para não sei o quê. Deus mandou a pandemia. Que Deus mandou a pandemia? Como que o amor pode criar o mal? É uma questão de lógica. Lógica. Não é possível. Deus é o amor. Tudo que não é amor, tudo que o mal são os nossos enganos, os nossos equívocos. Isso é normal que tenhamos. Não tem nada disso especial. É normal. Erramos, sim, muito, mas acertamos também. Temos imperfeições, sim, mas temos virtudes também. Essa é a realidade. Então, nós temos tudo. Deus, no processo de criação, Deus preparou tudo, preparou a escola para nós. Mas como todo bom professor, ele dá uma boa aula, com muito amor pelos alunos. O professor de verdade, estou falando da pedagogia espírita, Pestalozzi como modelo, né? Pestalozzi, com quem Kardec conviveu 8 anos diuturnamente, estudando com ele, que criou o termo amor pedagógico. Amor pedagógico. O educador deve amar o educando, senão não é educador, é professor. Apenas professor. Eu diferencio uma coisa da outra, e tem diferença. O professor pode chegar a dar uma aula magnífica, do que quer que seja. Agora, o educador vai além, ele mergulha nas profundezas do educando. Ele sabe que cada um aqui é um, só que não é um bloco. Todo mundo é igual. Não. Cada um é isso. Educação. Não é castigo. Lei de Talhão é mais velha do que não sei o quê. 1700 a.C. Olho por olho, dente por dente. E nós achamos que a lei de Talhão continua funcionando. Lei de Talhão nada mais é do que uma vingança. Aí a gente atribui tudo isso aos nossos superiores espirituais. Jesus, Deus, a lei da vingança. Ah, você fez isso? Vem aqui. Vou fazer a mesma coisa com você. Isso não tem nada a ver com essa palavra aqui, ó. Essa palavra aqui é mágica.
Não tem nada a ver com isso. O Espiritismo, ele prega isso. Palavra-chave, uma das palavras-chave do Espiritismo é educação. Não é outra. Então, muitos seres humanos vivem com medo de muitas coisas que as religiões ensinam que não são verdadeiras. Essa é a realidade. Meu Deus, o Espiritismo ele vem com outro objetivo. E a grande maioria das pessoas não entenderam o que é o Espiritismo. Não entenderam. Agora, a nós espíritas não é possível que não entendamos. Então vamos estudar, vamos refletir e vamos mudar determinados conceitos. Esta frase representa o eixo motor da doutrina espírita e o caminho para que saiamos da mediocridade moral que caracteriza os seres humanos da Terra, vítimas de um processo avassalador de fascinação coletiva. Eu já falei sobre esse tema aqui há algum tempo. O que é a fascinação coletiva? Obsessão em massa. Simples assim. Por parte de espíritos das trevas, espíritos desencarnados junto com encarnados, interessados na manutenção da imoralidade recorrente e da mesmice materialista, questões altamente correlacionadas. É isso. Nós somos submetidos a um processo de fascinação coletiva. É uma coisa impressionante. Prestemos atenção nisso. Quando? Agora? Desde quando? Desde sempre foi assim. Desde sempre foi assim. Só existe um poder de verdade. O poder de verdade é Deus. Consequentemente, o poder de verdade é o amor. Onde o amor não estiver, não haverá poder. É o poder ilusório. Tenhamos isso em mente. Não permitamos que as nossas mentes sejam lavadas. Lavagem cerebral é o termo que a gente pode usar. Mas no Espiritismo a gente usa o termo obsessão em massa ou fascinação coletiva. Porque a fascinação pode ser individual, É isso que nós estamos submetidos. Então tem muita gente na Terra, no planeta Terra, na humanidade, que acha bacana as guerras. Legal, que joia. Muito bom, vamos invadir mesmo, vamos matar, vamos bombardear, vamos estourar, vamos destruir as cidades. Até quando? Agora eu vou dar um exemplo, já que nós estamos falando de educação. Tem educadores que já passaram por isso aqui, que já estão na parte espiritual, quem sabe já estão reencarnados, que se estivessem reencarnados hoje aqui, estariam muito adiante do nosso tempo. Pestalozzi é um, acabei de falar. É impressionante. Os pensamentos, a filosofia educacional dele. Foi um ícone para Kardec e é um ícone para o Espiritismo, consequentemente. Jean-Jacques Rousseau, grande filósofo do iluminismo francês, também. Kardec se baseava muito nos ensinamentos dele. E um que eu vou mostrar para vocês, que é Ioanão dos Comênios. Quem não é da área da educação, não se preocupe, que certamente não conhece. Os espíritas deveriam conhecê-lo, porque ele também é um ícone do Espiritismo, foi um ícone para Kardec. Ou melhor, desculpe, a gente nunca deve conjugar o verbo no passado, quando tratamos das questões espirituais. Certo? Concorda? É no presente. Ioanão dos Comênios, ele nasceu em 1592 e desencarnou em 1670. Naquele tempo ele era um bispo protestante, educador e escritor. E veja, ele propôs uma didática que tinha por objetivo central, presta atenção, formar o bom cristão, ter fé verdadeira em Deus, praticar ações virtuosas e preparar-se para uma outra vida. Preste atenção. Hoje, nós não podemos ensinar isso na escola.
Reencarnação. Você pode falar em reencarnação na escola? A gente pode falar em pluralidade das existências. A gente pode falar em comunicação com irmãos e irmãs nossas num outro plano, numa outra dimensão. Dar uma aula de mediunidade. Hoje eu vou dar uma aula de mediunidade para a 8ª série. Já pensou que bacana seria? Deveria. Mas lógico. A educação sob a ótica espírita, a pedagogia espírita pressupõe isso. A educação integral, que é o tema da minha palestra, né? Evolução espiritual, só para lembrar o título, já diz muita coisa. Evolução espiritual requer educação integral. O que nós recebemos é uma educação parcial. Ou melhor, instrução, com raras e honrosas exceções. Mas mesmo que a gente ensinasse os valores morais, e tem escolas que ensinam, mas isso tem que ser massal. A humanidade toda deveria ter acesso. Colocar como ele coloca aqui. Ele colocou alguma coisa aqui de matemática, de física, etc. O que basicamente ele coloca nessa didática, nessa proposta de uma didática? Questões espirituais, que é a essência. Como que naquele tempo ele poderia dizer isso? Preparar-se para uma outra vida. Ele dizia, cabe ao educador preparar o educando para a eternidade. Qual a porcentagem da população da Terra que entende isso? Então aí, os grandes mestres estão aí. Os ensinamentos deles estão por aí. Mas não, a humanidade vai procurar o quê? Tudo que é errado. E hoje pior ainda, né? Hoje somos alimentados por fake news. A gente não consegue colocar comida na boca de 800 milhões de terráqueos. Mas nós conseguimos ser alimentados por notícias falsas, aos montes. Nós estamos numa crise terrível. E as pessoas acham que sabem o mundo, porque pegam aquelas informações de internet, de coisas falsas, curtinhas, e se acha. É melhor desconhecer e não saber do que aprender errado. Porque fica difícil. Olha, se o Espiritismo não contribuir com a mudança, nós teremos falhado. Porque quem está na frente do Espiritismo hoje somos nós encarnados, nós espíritas reencarnados. Os nossos mentores estão por trás de nós, sim. Sim, orientando. Só que adianta orientar? Fala, Edson, eu tenho que seguir. Eu preciso seguir as orientações. Quem está aqui somos nós, pisando a crosta desse planeta mais uma vez, grudados na Terra pela força da gravidade. Nós não estamos aqui para receber, venha a nós. Bracinho cruzado, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro, eu vou fazer uma promessa para que Deus me dê isso, me dê aquilo. Promessa suborno. Desculpe. Nós não entendemos a magnitude de Deus. Quem pensa que Deus é o quê? É um ser igual a nós aqui? Nós não entendemos a magnitude de Deus. Nós não precisaríamos pedir nada para Ele, porque Ele já nos fez tudo, nos faz tudo. Nós é que não fazemos a nossa parte. Eu vou repetir e repetirei não sei quantas vezes mais isso aqui. Para ver se, está vendo? O ouvido mais perto da minha boca é o meu. É o primeiro que está ouvindo aqui, ó. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Naquele tempo, Comênios, ele pregava nesse tempo aí, século XVI, XVII. A educação para todos, para homens e mulheres, porque naquele tempo a mulher não estudava. E em muitas regiões da Terra continua não estudando. Vocês estão percebendo onde nós estamos? E tem muita gente que acha que daqui a algumas poucas décadas isso aqui vai ser um planeta de regeneração. Mais uma ilusão. Mais uma ilusão. Chega de ilusão. Nós precisamos agir ao invés de criar ilusões. Como que nós vamos mudar se em 2.000, 3.000, 5.000 anos Jesus veio aqui, pisou esse planeta e nós não mudamos? A gente vai mudar em poucas décadas, transformar em regeneração com tudo isso que nós estamos vivendo no planeta, no seio da humanidade.
todas essas injustiças, essas barbaridades. E a gente é incomodada. Está tudo bem, está tudo certo. Aí eu tenho minha casa, eu tenho minha comida, minha roupinha, tenho os ambientes agradáveis, está tudo bem. Ilusão. O tempo passa. Isso aqui, ó, tem prazo de validade. Aí quando a gente desencarna, daí bate aquele arrependimento, né? Quanto tempo eu perdi enquanto estive reencarnado. A gente não dá valor para o fato de estarmos reencarnados. A gente não para agradecer. Agradecer o fato de estar reencarnado. Não importa quando que desencarnemos. Porque a nossa vida é eterna. Não é o corpo físico. Nós não somos corpos físicos. Nós somos espíritos. Mas não, a gente foca no corpo físico. A prova está que a gente fala assim, o meu espírito. Não, não é o meu espírito. Então, se eu estou falando o meu espírito, significa que eu sou o corpo físico. Vocês pararam para pensar uma coisa simples. Eu sou o espírito. Nós somos os espíritos. Isso aqui é o nosso corpo físico. Isso aqui passa. Trocamos. Isso aqui não somos nós. Vocês entenderam onde começa a ilusão da matéria? Começa aqui. Achando que isso aqui somos nós. Ah, o fulano morreu. Não, o fulano não morreu. Não existe morte. Se você quer que a morte exista, pode querer, mas não existe. Deus não criou a morte. Deus não criou a morte. Deus criou a vida eterna. Olha lá, ó. Preparar-se para outra vida. 1600 e pouco. E até hoje nós não captamos. Agora, para encerrar, eu vou apresentar para vocês 2 decálogos. Decálogo é um conjunto de 10 conceitos que foram psicografados por Dora Encontre em maio de 1999, de quem? Comênios. E ela publicou na obra O Educador e Anônimos Comênios. Para vocês terem ideia, Anônimos Comênios, toda a filosofia da educação dele, ela foi usada como base para a criação da Unesco. Só para vocês terem ideia de quem foi Comênios. Cerca de 300 anos depois. Então, o primeiro decálogo é o ideário do educador. Entendamos educador que não é educador profissional. Já falei, todos nós podemos e devemos, se quisermos, óbvio, ser educadores. Quando a gente transmite uma palavra de consolo, uma palavra que tire uma dúvida de alguém sobre a ótica espiritual ou qualquer outra coisa, você está agindo como educador. Quando você mostra que o amor é melhor que o ódio, que o bem é melhor que o mal, e só o amor é o único remédio para a cura de todos os males, você está agindo como educador. Então, assim, ó, eu sou voluntário, digamos, se quisermos, quem quiser, diga isso para o plano espiritual. Eu sou voluntário para ajudá-los na transformação da humanidade, a começar por mim. A começar por mim, né? Por nós. É isso. Então vejamos e analisemos cada um desses conceitos. 1. Pensar no bem, falar no bem e exemplificar o bem. Não adianta falar e não dar exemplo. Principalmente para crianças, né? Crianças elas captam o exemplo. Então cuidado com aquilo que falamos e que fazemos diante de crianças, de jovens, diante de nós mesmos, né? Nesse lugar. Ser comedido nas palavras, correto na ação e ponderado nas emoções. Por enquanto é fácil, né? Simplesinho, muito fácil de colocar em prática isso, né? Facílimo. Cultivar a alegria, evitar a leviandade e mostrar-se sempre sincero. Nós estamos passando uma fase, conforme não é de hoje, sempre foi assim, que derruba as pessoas. A energia do planeta está muito pesada, ela é muito pesada. A gente precisa reagir, por um lado, ter consciência da realidade, mas reagir. Não vamos mergulhar, entrar e enfiar a cabeça num buraco escuro. Vamos cultivar a alegria, sim, enfrentar.
como os nossos grandes mestres sempre fizeram, conforme eu falei, enfrentando as dificuldades com a cabeça erguida e quem sabe com um sorriso tapado na face, porque senão realmente a gente desiste. Isso não vai acontecer, porque Jesus nos deixou um recadinho que muitos de vocês já sabem o que eu vou falar hoje, um recadinho de Jesus que os cristãos não entenderam até hoje, uma boa parte. Vós sois o quê? Deuses. É para acreditar nisso. Vocês estão entendendo a ritualística, como é que é? Repete, mas você parou para pensar o que Jesus quis dizer com isso? O que ele quis dizer com isso? Você é filho de Deus mesmo, você é deusa. Deusas, deuses. Quando que a gente vai acreditar nisso? Você tem o poder de Deus, o poder do amor. Qual que é o poder de Deus? Nossa, é o poder do amor. É o poder do amor. Não é o ilusório poder material. Ilusório. É o poder do amor. Vós sois deuses. É preciso que a gente repita isso. Porque a gente não repete. Quantas vezes nós não repetimos a leitura do Evangelho? Capítulo por capítulo. Quantas? Não só nessa encarnação, e nas anteriores. E aí? Como é que eu estou? Depois de ter repetido tantas vezes o Evangelho, lido tantas vezes de trás para frente, de frente para trás, vírgula aqui, parágrafo colar. E aí? Amar sem apego. Amor é uma coisa, apego é outra. Amor o amor é o normal. O apego é o amor doentio. Ser doce com seriedade e firme sem dureza de coração. Então é aquela coisa, disciplina é uma palavra-chave, né? Ninguém precisa impor disciplina. Você aplica a disciplina sem dureza de coração, sem autoritarismo, sem violência, com amor. Esse é o grande desafio. É fácil? Não é? Procurar a sabedoria com humildade, prezar a inteligência com clareza e ensinar com simplicidade. Isso não acontece com o ser humano, é por isso que nós não aprendemos. Ensinar com simplicidade. Jesus ensina com simplicidade. Os grandes mestres ensinam com simplicidade. Fazer-se entendido por todos, amado pelos bons e respeitado pelos rebeldes. Fácil, né? Servir a sociedade, transcender as convenções e buscar o reino de Deus. O que é buscar o reino de Deus? É amar. É só isso. É isso. Porque entende reino de Deus, o que é? Um lugar, é um ponto geográfico no universo. O reino de Deus é o amor que está aqui dentro. É isso. É simples. Ser puro de coração, elevado no pensamento e nobre no proceder. Servir aos homens como quem serve a Deus. Amar todas as crianças como suas e conviver amistosamente com a juventude. Lutar pela educação universal, empenhar-se pela educação integral e praticar a educação pelo amor. É tudo aquilo que eu já disse hoje. E conforme eu falei, a educação universal é para todos. E ainda a gente continua, eu vou repetir. Os pobres não têm acesso à educação. Quando a gente fala pobre, eu falo que eles estão morrendo de fome. Não tem nem acesso à comida, vai ter acesso à educação. E Comênios já pregava isso no século XVII. Agora, o segundo decálogo. Propósito de vida cristã. Vocês verão que é uma continuidade, porque a vida cristã o que é? Né? É amor, educação, tudo isso. Buscar a verdade, praticar o amor e progredir sem cessar. Venerar a Deus, respeitar a vida e proteger a natureza. A humanidade não está fazendo nada disso. Ao contrário.
humanidade como um todo. É óbvio que nós que estamos aqui, diferentes. Certamente a consciência já despertou, senão nós não estaríamos num ambiente como esse. Né? Então só um alento para nós, senão nós só puxa a orelha, só bate. Nós estaríamos num outro ambiente planejando o mal. Não, nós estamos num ambiente de luz. Nós estamos falando um pontinho de luz, jogando luz para o universo, juntando com outros pontinhos de luz e formando um facho muito poderoso, né? Para se contrapor ao mal. É isso. Porque o trabalho de cada ambiente como esse é inimaginável sob a ótica do efeito, dos efeitos que são produzidos aqui. Porque nós estamos aqui por amor, falando agora que nós estamos aqui. É claro que cada um tem as suas imperfeições, todos nós, e as suas virtudes, todos nós. Mas é real. Viver com honestidade, trabalhar com perseverança e servir sem recompensa. A gente ouve muito alguém falar assim: puxa, eu ajudei tanto aquela pessoa, ela nem vai falar obrigado. Não faça isso. Não faça isso, que perdeu todo o valor que você fez. Não importa. O que importa é fazer a tua consciência, a nossa consciência. Diga assim: ela não agradeceu mesmo, eu vou continuar a fazer por ela, independentemente de qualquer coisa. É isso. Isso é amor. Isso é amor. Lutar contra a adversidade. Sim, claro. Vencer a dor e aceitar a vontade de Deus. Aceitar a vontade de Deus é aceitar o quê? As leis que regem o universo. Isso é a vontade de Deus. Porque se fosse analisar a vontade como a gente tem, qual que é a vontade de Deus? É que todos nós aprendamos a amar rapidamente. Mas aceitar a vontade de Deus é aceitar as leis da natureza. Acolher o próximo, educar a si mesmo e viver para o bem de toda a humanidade. Afirmar a imortalidade, projetar-se na eternidade e enxergar sempre além do momento presente. Sempre além do momento presente. Por que eu estou aqui? Fazer essa pergunta para nós mesmos. De onde eu vim? O que estou a fazer aqui? O que vai acontecer amanhã? A gente não pensa nisso. A gente não se prepara, por exemplo, para a desencarnação. Não se prepara para a desencarnação. A gente se prepara para tudo. Uma festa de casamento, uma festa de aniversário, prestar um vestibular, prestar um concurso, para uma viagem. Se planeja com antecedência. Está errado? Não, está certíssimo. Só que o mais importante a gente não pensa, que era quando nós passarmos para uma outra dimensão. Aqui, você quer dizer morte? Não, não é morte. Vamos passar para uma outra dimensão. Quem vai morrer é o corpo físico. Isso aqui é uma matéria. E aí? Estarei preparado para ir para outra dimensão? Que grau, que nível de dimensão eu estarei? Em que nível eu estarei? Porque o nível depende do quê? Da nossa frequência vibratória. Quanto mais amor, melhor a condição nossa após a desencarnação. Se as pessoas soubessem disso, perderia menos tempo com futilidades e usaria mais com o processo de evolução espiritual. Sentir a grandeza do universo, medir a própria pequenez e confiar no crescimento infinito de si. Eu sei que quando a gente estuda um pouquinho de astronomia, dá uns nós nos neurônios. Mas é importante para a gente saber a nossa pequenez diante da imponência do universo. Eu sempre dou um exemplo bem, só para jogar uma múmia para a gente pensar. Vocês, quem sabe qual que é o diâmetro da Via Láctea? Que é uma de bilhões de galáxias na qual estamos. O nosso sistema está girando dentro da Via Láctea. Você sabe qual que é o diâmetro da Via Láctea? O diâmetro, 100 mil anos-luz. Tá, o que é isso? O que é ano-luz? Significa o seguinte: se existisse uma espaçonave que voasse a velocidade da luz, ou seja, 300 mil quilômetros por segundo,
300 mil quilômetros por segundo. A velocidade do som é de 300 metros por segundo. A velocidade são 300 mil quilômetros por segundo. Se tivesse, que seria impossível, né? Com essa matéria nossa aqui, desintegraria, não precisa tanta velocidade para desintegrar tudo. Mas se existisse, nós demoraríamos voando a 300 mil quilômetros por segundo 100 mil anos para percorrer o diâmetro da Via Láctea. Aí quando a gente vê esses números, pronto, você para, nossa, e eu perdendo tempo com tanta bobagem, com tanta futilidade, com tanta besteira, brigando com os outros, criando conflito. Eu não conheço nem um pedacinho da casa do Pai, porque isso é a casa do Pai, é criação de Deus, criação divina, como nós somos criação divina. E outra coisa importante para a gente pensar, né? Capítulo 27 do Livro dos Espíritos. Eu acho que eu já falei isso aqui, mas é importante, nem todos estavam, é importante repetir. A Trindade Universal conforme o Espiritismo. Deus, o Criador de tudo. A energia suprema do universo, o princípio inteligente do universo e o amor, conforme eu já disse. Isso é Deus. Pronto, ponto. O Espírito e a matéria. O que diferencia o Espírito da matéria? Se nós pensarmos em termos de composição, o Espírito é composto por elementos muito mais sutis, mais quintessenciados, né? Seriam, quem sabe, subpartículas atômicas, né? Não o átomo em si, como isso aqui, a matéria. Mas qual que é a característica que diferencia realmente? É o quê? A matéria pensa? É o pensamento. Quem que pensa? É o Espírito. Se ele pensa, de onde vem esse Espírito? Do princípio inteligente universal. Vocês responderiam. E o que é o princípio inteligente universal? É Deus. Ponto. É simples assim. Então, nesse universo infinito, não tem nada mais importante do que nós. Entenderam o que eu estou falando? Porque o resto é matéria, matéria não pensa. E nós pensamos. A gente deveria viver feliz da vida. Feliz da vida, sempre. Não deveríamos? Se conhecêssemos a realidade da vida. Entenderam isso? Paremos para pensar. Não tem nada mais importante no universo do que nós. Espíritos. Vou repetir. Princípios inteligentes. Se somos princípios inteligentes, de onde nós viemos? De Deus, que é o princípio inteligente universal. É difícil, Augusto, entender isso? Se a gente resumisse tudo isso numa cartilha, pronto, chega. Por que complicar tanto? Perdoar a quem nos fere, abençoar a quem nos despreza. Olha os desafios. E exercer a generosidade sem pretensão. Aquilo que eu já disse. É isso. Né? É facílimo. Amanhã nós estaremos todos fazendo isso. Mas se a gente não começar a trabalhar isso, é difícil mesmo. Mas se a gente não começar a trabalhar, a gente vai sair do lugar mesmo. Não vai sair do lugar. Não nos esqueçamos que Jesus ensinou, né? Lá, pregado na cruz. Repetindo. Pregado na cruz. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Edson, perdoa. Quem faz o mal não sabe o que faz. Não foi isso que Jesus disse? Quem faz o mal não sabe o que faz. Mas não, isso aqui está estourando de mágoa. Estourando de mágoa. Aí vem uma doença grave. Ah, o que foi que eu fiz para Deus para merecer isso? Quem causou? Eu. Causa e efeito é isso, não é lei de padrão. É uma diferença muito grande. Eu causo, eu lesiono o meu perispírito, o tecido sutil do perispírito, com os meus pensamentos, palavras e atitudes de desamor, voltados para o mal. Grande parte das doenças são causadas por nós mesmos. E isso hoje é comprovação científica das ciências da saúde, da ciência médica. A gente sabe muito bem disso, que mágoa pode causar doenças graves. São muitos trabalhos científicos, não é um. Não é de hoje que se estuda isso.
renascer a cada dia, renovar os votos feitos e alcançar a paz. Paremos para pensar, o que há melhor do que a paz aqui dentro? O que é felicidade? A paz interior. É viver em paz, suave, sereno, tranquilo, amando, irradiando energia de amor para todo mundo. Aí vai lá nós, temos dois, estressados, doentes. A cura definitiva de cada um de nós está nas nossas mãos. As ciências da saúde fazem a parte delas. A espiritualidade faz a parte dela, atuando no nosso perispírito. A ciência da saúde atua no corpo físico. Olha, é uma coisa complementar. Não se exclui nenhuma nem a outra. Mas quem comanda somos nós. É a nossa vontade de nos transformarmos. Amarmos. É o amor que cura definitivamente. Porque eu posso ser submetido a um processo de tratamento de uma doença grave. Se está de alta, está tudo bem, está tudo certo. Mas se eu não mudo a minha maneira de pensar, de falar, de agir, essa doença vai voltar, mais cedo ou mais tarde. Não pensemos nessa encarnação, hein? O espírito tem que derrubar os muros que a humanidade construiu do lado do berço e do lado do túmulo. Enquanto nós ficarmos pensando nesse intervalo berço-túmulo, a gente não vai sair do lugar também. Não vai sair do lugar. Nós temos que pensar no depois do túmulo e no antes do berço. Porque senão nós não aprendemos nem o beabá do espiritismo. Se a gente não colocar isso em prática, eu sou espírita há 150 anos, só que eu não aprendi nada do espiritismo. Isso é essencial, isso é básico. A gente não faz as coisas para a nossa vida, mas todo mundo pensa na vida entre o berço e o túmulo. A vida é eterna ou não é eterna? Não nos esqueçamos de Comênios. Educar para a eternidade. E assim passar na terra, deixar um traço de luz e cumprir plenamente a própria missão. Edson, mas eu não sei qual é a minha missão. Eu também não sei. Puxa, e agora? Qual é a nossa missão? Aprender a amar. Como que se aprende a amar? Amor. Exercitando o amor. O que mais? Só. Ponto final. E ponto final na minha apresentação. Porque eu não vou ficar aqui ocupando muito tempo. É isso. Reflitamos sempre. Que a paz do Mestre Jesus, o Mestre do amor, esteja sempre em nossos corações.